Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um programa Lições Fraternais. Na sequência do nosso livro aí, O Espírito da Verdade, hoje vamos para o capítulo 55. Assim falou Jesus. É importante aqui eu dizer que a gente vai chegar num terceiro capítulo consecutivo, dando mais ou menos o mesmo tom de conversa. Vocês vão observar, a gente veio lá da cura espiritual, depois nós passamos a semana passada, que buscais, e agora assim falou Jesus. Cada um é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que no fundo eles estão totalmente relacionados e eles vão dizendo não a mesma coisa, mas com uma palavreado diferente, uma linha de interpretação diferente, mas chegando no mesmo resultado, querendo atingir o mesmo objetivo, que é a mudança, que é aquilo que o Espiritismo tanto fala da reforma íntima, as mudanças que nós temos que fazer em nós mesmos para alcançarmos aquilo que nós desejamos. Não é verdade? Na semana passada nós falamos do que buscais, que eu dei aquele exemplo do Divaldo Franco, quando ele, eu penso, eu falo, eu ajo, eu pratico, eu formo um hábito do hábito meu caráter. Hoje nós vamos ver o que significa assim falou Jesus e comparar isso com o que nós estamos fazendo na nossa vida. Vamos para a leitura e aí a gente debate. Capítulo 55, assim falou Jesus. Disse o mestre, buscai e achareis. Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Afirmou o Senhor. Cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Alimentar-se com uma laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. Proclamou o Cristo, orai e vigiai para não entrardes em tentação, porque o espírito, em verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. Ensinou o mentor divino, não condeneis e não sereis condenado. Não critique o próximo, para que o próximo não critique a você. Falou Jesus, quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. Quando o arado descansa, além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. Disse o mestre, não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. Criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se, de algum modo, a pulga que desejasse reter um cão para si só. Afirmou o Senhor, não é o que entra pela boca que contamina o homem. A pessoa de juízo são, come o razoável para rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para o rendimento da morte. Ensinou o mentor divino, andai enquanto tendes a luz. O corpo é a máquina para a viagem do progresso e todo relaxamento corre por conta do maquinista. Proclamou o Cristo, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que se adornar você deliberadamente com uma lata de lixo. Falou Jesus, a cada um será concedido segundo suas próprias obras. Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois que a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. André Luiz. Perceberam o teor da conversa? Novamente. Capítulo 6, item 1 do Evangelho, que diz o quê? O jugo leve. O que ele quer dizer aqui? A gente percebe o que em todo esse contexto aqui? Novamente, a chamada de atenção, a mudança de caminho, a hora de mudar, o momento de mudar. Se eu quero um objetivo diferente, eu quero um resultado diferente, eu mude o caminho, eu mude a chavinha.
Que eu volte lá no meu pensamento e mude. Buscai e achareis. Veja só como ele dá o exemplo. Até no céu, ou seja, até no paraíso, você pode fixar a sua atenção na sombra da nuvem. O que ele está querendo dizer? Que até no melhor lugar que eu estiver, se o meu pensamento estiver conectado a coisa ruim, lá, pelo melhor lugar que seja, eu vou estar ruim. Porque eu estou conectado a essa sombra. Ou se eu mudar e olhar pelo brilho da estrela. Tudo é a minha visão. E aqui a gente deixa, ele está deixando claro, André Luiz está deixando claro o quê? O nosso livre-arbítrio. Ele fala aqui em todo o contexto desse texto aqui, do livre-arbítrio. É você quem define. É como demos o exemplo em duas conversas passadas, aí, 2 lições passadas. A cura espiritual que buscais, e agora assim falou Jesus. Ou seja, Jesus falou, olha, o caminho é esse, mas eu continuo seguindo o outro. Aí eu continuo reclamando. Mas por quê? Porque Deus me concedeu o livre-arbítrio. E ele não interfere. É como ele diz aqui, orai e vigiai para não entrardes em tentação, porque o espírito, em verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que a gente entende aqui? A provação é na carne. Somos espíritos eternos, mas no momento que eu encarno, todo o meu passado vem um véu de obscurantismo. Por quê? É o momento da provação. É o momento que eu vou colocar em prática aquilo que eu já firmei compromisso lá na espiritualidade, e onde eu falei que eu era capaz de fazer diferente. O que acontece? É como o aluno no momento da prova. O livro lhe é retirado para que você mostre a sua resposta. Aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu. E aí vem e faz o quê? A gente faz mais errado ainda às vezes. Mas quem nós temos conosco nesse momento? Consciência. Para nos recobrar, ou seja, para cobrar novamente e algo me dizer assim, acho que não é por aqui. Acho e acredito que tem um caminho diferente, uma maneira diferente de fazer isso e vai dar certo. Porque eu estou me propondo, eu estou trabalhando, eu estou pondo o meu esforço. Aquilo que nós já dissemos, ajuda de que o céu te ajudará, lembra? Então, eu vou fazer diferente, eu vou me propor a fazer diferente. Porque eu sei que não está dando certo isso, então eu vou mudar. Mas eu quero que dê certo. Então tenho meu esforço e meu empenho no caminho do bem. Alimentar-se com a laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. É o que eu acabei de dizer, é o livre-arbítrio. Nós escolhemos. Ele diz também aqui, mais adiante, a pessoa de juízo são come o razoável para rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias necessárias para o rendimento da morte. Ou seja, o necessário. Mas eu quero o quê? Abundância. Muitas das vezes sou ganancioso. Um só não me satisfaz, eu quero muito mais. Mas qual é o necessário para eu viver? É esforço do meu trabalho, do meu empenho, do meu estudo? Sim. Mas se eu não uso isso em prol para ajudar os demais, se eu não uso uma parcela dessa minha inteligência, desse meu talento que me foi concedido para ajudar, eu não estou fazendo a minha parte. E aí volto lá numa das primeiras frases. Cada árvore é conhecida pelos seus frutos. E que fruto que eu estou gerando? Que fruto que eu estou dando? Nenhum. É tudo meu, tudo meu. É como ele diz aqui, criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se de algum modo a pulga que desejasse reter um cão só para si. Não vai dar conta. Não vai dar conta, porque a vida é passageira. E aí a gente lembra aquela passagem do Evangelho que diz aquele homem que quanto mais ele amealhava, mais ele juntava, mais ele queria e mais celeiros ele foi construindo. E Jesus disse o quê? Tolo, ainda essa noite lhe será pedida a vida. Que vida? A vida terrena que ele se encontrava. E essa vida terrena que ele se encontrava era efêmera e tão vazia que tudo que ele tinha era só o dinheiro, era só aquele amealhado de coisas. E aí ele vem aqui e vem dizer o quê? Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los. Olha aí, se você tem meios de ajudá-los, não é doar tudo que você tem, não é nesse sentido, mas contribuir, cooperar, o que a gente mais fala, compartilhar. Lembra da empatia da aula passada? Então, por quê? Porque não, Deus
Pois a lei de Deus não conhece você pelo que você observa. Com todo respeito, Deus não está pedindo a minha opinião. Ele está querendo a minha atitude. Por quê? Olha o que ele diz. Pois simplesmente através daquilo que você faz. A lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas através daquilo que você faz. Volto lá para a frase inicial. Cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Então está aí. Eu vim para fazer a minha parte. Não adianta eu só pedir ajuda. Como ele diz em outros trechos aqui, não condeneis para não ser condenados. E mais, as tentações virão, mas eu tenho que ser o quê? Orar e vigiar. Eu tenho que vigiar a tentação de todos os lados que vem me tentar, que vem tentar me pegar. E a oração me fortifica, me dá lucidez de raciocínio, para quê? Para enfrentar aquela situação e saber passar dela. Como em tantas outras eu já passei. E essa não vai ser diferente. E aí ele, como diz aqui, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Por quê? Porque a gente revela, como vimos na aula passada, as minhas atitudes. Isso demonstra quem eu sou. Então, pelas minhas atitudes, mostra que o meu coração está cheio. Se eu ando só xingando, se eu ando só blasfemando, o que adianta depois eu querer não cair em tentação se eu já estou submerso nela? Esse é o conselho, essa é a lição que ele vem nos dar. E o meu jugo é leve, que Jesus disse. O que é jugo? Para a gente entender as palavras, que às vezes a gente tem dúvida, e isso é natural. Né? Jugo é uma peça de madeira que é utilizada para prender os bois à carroça. Então Jesus, veja, ele usa figura de linguagem para dar interpretação do quê? Que o fardo, que aquele peso, você seguindo Jesus nessa linha de raciocínio, na prática do bem para si mesmo, o fardo vai se tornar leve. É aquilo que a gente está falando. Mude o caminho e atinja objetivos diferentes. Não é repetitivo, como eu sempre falo. Nós que somos teimosos mesmo. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha interpretado da melhor maneira possível. E leia o Evangelho. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.